Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Mil. Estamos trabalhando com a prova da FUVEST ETE 2023 e a questão é a 66. Uma criança com 2 anos de idade foi diagnosticada com neurofibromatose tipo 1 NF1, uma doença autossômica dominante, após desenvolver tumor no nervo óptico e sofrer remoção do globo ocular direito. Após este diagnóstico, os pais e a única irmã da criança foram examinados. A tabela a seguir apresenta os sinais relevantes para o diagnóstico clínico de neurofibromatose do tipo 1, que foram observados ao exame dos familiares da criança. Então, o pai, 10 neurofibromas no tronco, a mãe, ausência de lesões características da neurofibromatose e a irmã, 4 manchas café. Isso são sinais na epiderme, tá? 4 manchas café com leite nas costas. A doença apresenta-se nessa família já vamos analisar as alternativas. Afinal, quais são as características da doença? Certo? Vou pegar o marca-texto aqui. Vamos falar então das características da doença. Então, a neurofibromatose do tipo 1 é uma doença genética, ela é autossômica e dominante, é causada por uma mutação no gene NF1, o gene da neurofibromatose, localizado no cromossomo 17, o que confirma a autossomia da doença. Essa mutação resulta na deficiência da proteína neurofibromina, certo? Ela é importante na regulação do crescimento celular, aquilo que sempre falamos, né? O descontrole do crescimento celular leva ao surgimento de tumores, tá? Então, levando ao desenvolvimento de tumores chamados de neurofibromas. E a expressividade é variável nos indivíduos. Como a doença é autossômica dominante, nós podemos analisar aqui uma árvore genealógica, né? Um heredograma para entender um pouco mais a doença. Então, nós temos o seguinte, deixa eu pegar o marca-texto aqui, nós temos o seguinte, quadrados e círculos em branco são indivíduos não afetados, quadrados e círculos pintados de cinza são indivíduos afetados, e a seta preta significa que aquele indivíduo afetado é doente, ok? Então, a doença é autossômica dominante. Então, olha só, coloquei alguns genótipos, mas vou completar com o restante, certo? Então, nós temos aqui essa mulher, tá? Ela é afetada pela doença, ok? Tem que necessariamente ter um gene dominante aqui, um alelo dominante. Eu coloquei a letra A aqui. Então o A grande é obrigado a aparecer aqui. E esse indivíduo aqui, esse homem aqui, tá? Ele é normal. Então, se a normalidade é recessiva, ele obrigatoriamente tem que ter 2 As pequenos, certo? Coloquei genótipos de alguns filhos, falta só uma filha aqui, depois eu vou completar. Então observem que essa primeira filha, ela é doente, tem o A grande. Essa segunda filha é doente, tem o A grande. Essa terceira filha é doente e tem o A grande. Todas essas filhas receberam o A grande dessa mãe. Então essa recebeu daqui e recebeu daqui, certo? Muito bem. Deixa eu apagar aqui para facilitar o nosso... Muito bem, vamos lá, vamos adiante. Agora temos o seguinte. E esse A pequeno veio da onde? Eu não tenho certeza que outro alelo aqui, desse outro alelo aqui, certo? Mas eu já posso completar. Se esse veio da mãe, esse A pequeno veio do pai. Então, veio daqui, esse veio daqui e esse veio daqui, certo? Muito bem, resolvemos aí boa parte, já tiramos nossa dúvida, boa parte da solução aqui. Agora, esse homem aqui, ele é filho desse casal. Ele recebeu esse A grande, esse A pequeno, do pai. Se esse A pequeno veio do pai, o outro A pequeno só pode ter vindo da mãe. Pronto, resolvi o genótipo da mãe. A grande, A pequeno, certo? Muito bem, vou pegar a marca-texto aqui. Então agora vamos colocar os outros genótipos. Agora sim, justifica essa última filha aqui normal. Porque esse A pequeno veio do pai e esse outro A pequeno veio da mãe. Então, nós podemos ver, ó, olha só, dessa primeira filha aqui, tá? Fez o casamento aqui e gerou um filho normal. Ó, esse A pequeno veio daqui e esse A pequeno veio daqui. Aqui nós temos um filho afetado pela doença. Ó, o A grande veio daqui e o A pequeno veio daqui, certo, gente? Aqui nós temos, desse casamento da terceira filha,
nós temos um filho afetado. Então, esse A grande veio daqui, esse A pequeno veio daqui. E essa parte aqui, ó, confirma que a doença é autossômica dominante, porque esses casamentos aqui geraram filhos normais. Então, os pais, certo? É esse filho e essa filha são normais, e os seus cônjuges são normais, geraram filhos normais. Então, confirmamos que a doença é realmente autossômica dominante. Muito bem. Esse é o tipo de herança dessa doença, tá? Quais são os sintomas? Manchas, café com leite na pele, tá? Neurofibromas, certo? Nódulos de Lisch, que são nódulos benignos na íris do olho, problemas ósseos, problemas de aprendizagem em alguns casos e tumores, tá? A expressividade dessa doença, como nós vimos, ela é variável. Então, alguns indivíduos vão apresentar algumas coisas e outros outras. Então, investigar a família para essa doença é muito importante. Vamos para as alternativas, então. Bom, nós já sabemos, e o exercício disse, né, que a doença é autossômica dominante e apresenta, segundo as características da doença, expressividade variável. Então, a resposta é letra E. E nós podemos observar, né, que aqui, por exemplo, aparecem os neurofibromas. Tá? Aqui, como a expressividade é variável, a ausência de lesões características da NF1. Tá? Mas na irmã tem 4 manchas café com leite nas costas, na pele, como nós vimos também. Certo? Então, essa é a resposta. Mas vamos entender por que as outras questões, as outras alternativas estão incorretas. O imprint gênico, tá? Faltou o gênico ali, tá? O imprint genético se processa por fenômenos epigenéticos, tá? Certo? Isso aqui tem a ver com ativação e inativação de genes e não tem mudanças no DNA, tá? Então, por fenômenos epigenéticos em um ou ambos os alelos parentais sendo expressos no organismo. São marcações bioquímicas herdadas, tá? Marcações bioquímicas herdadas do pai ou da mãe, tá? E essa marcação permanece nos filhos, tá? São marcações bioquímicas não alterando o DNA, mas o fenótipo. Então, um dos exemplos é a metilação do gene. Mas nós vimos que essa doença tem uma mutação gênica no gene NF1 do cromossomo 17. Então, é por isso que a resposta A está incorreta. Quem conhece um pouco o conceito do imprint genético, tá? Poderia ter ficado na dúvida. Observe, tá? Olha só. Uma criança de 2 anos. Essa aqui é a irmã. Então, uma criança tem tumor no nervo óptico, a outra tem as manchas de café. O pai tem 10 neurofibromas e a mãe provavelmente é normal. Eu estou dizendo provavelmente, porque a expressividade é variável. Então, talvez o examinador tenha colocado aqui o imprint para que o aluno entre em confusão, né? Ah, os genes ligados e desligados passaram para os filhos e tal, mas isso está incorreto, ok? Muito bem. Letra B, mutação nova. Essa aqui também poderia deixar os alunos em dúvida, tá? Essa aqui, vou dizer, pode ser, mas não dá para ter certeza. Olha só, aproximadamente 50% dos casos, tá, de NF1 resultam de uma nova mutação, tá, no NF1. Os outros 50% são herdados de um dos pais que já possui a doença. Então, a letra B está incorreta porque nós não, a princípio, o examinador colocou lá autossômica dominante, tá? Mas, né, se o examinador colocou autossômica dominante, porque a doença é uma doença herdada. Então, atende aqui, ó, herdados, certo? Mas não atende essa parte aqui de mutação nova, certo? Essa alternativa também poderia ter deixado os alunos na dúvida, mas ela está incorreta. Vamos adiante. A letra C também poderia gerar alguma dúvida nos alunos, né? Porque a criança de 2 anos tem um tumor, a irmã tem 4 manchas, o pai tem neurofibromas, então poderia ser assim que determinado grupo de alelos poderia causar uma característica, outro não, tá? Mas aqui não tem como ter dúvida porque ela trata-se de uma herança autossômica dominante. Apenas uma cópia do gene é capaz, é suficiente para causar condição, como nós vimos no heredograma anteriormente, tá? Não é necessária a presença de múltiplos alelos para que a doença se manifeste, por isso que a letra C está incorreta, ok? Vamos lá, letra D, antecipação clínica. Bom, a antecipação clínica, certo, gente? Olha só.
Também pode ter gerado dúvidas, né? Tá? A antecipação clínica ela ocorre pelo efeito cumulativo das repetições de trinucleotídeos. Então, a cada geração, algumas doenças vão ficando cada vez mais graves, certo? Também não é o caso, tá? Também não é o caso, certo? Então, talvez o aluno olhando ali, o pai teve 10 neurofibromas, a mãe, ausência de lesões. Opa, os dois filhos tiveram a doença, então o aluno poderia ter pensado que poderia ser a antecipação clínica ou genética. Mas a antecipação genética ou clínica é uma característica de uma doença genética. Tá? Não é a doença em si. A neurofibromatose é a própria doença. Então, por isso, a letra D está incorreta. Muito obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!